As variações genéticas contribuem para características físicas, como a altura e cor do cabelo, mas também podem influenciar a probabilidade de contrair certas doenças como câncer. Essas mudanças em nossa sequência de DNA podem ser herdadas ou resultado do estilo de vida e de fatores ambientais, como tabagismo, luz solar e radiação. Quem explica é o angiologista Dr. Carlos Gil. Bom, estamos recebendo hoje aqui no Jornal da TV Noroeste o médico oncologista Dr. Carlos Gil Ferreira. O tema nosso aqui é com relação ao câncer. Doutor Carlos, bem-vindo ao Jornal da TV Noroeste, João Pinheiro. Obrigado pelo convite. Doutor, o câncer pode ser influenciado por variações genéticas? Na verdade, a gente pode dizer que o câncer é uma doença genética. Tá? Hoje, sempre existe uma alteração genética por trás do surgimento da célula maligna, né? A célula do câncer. E em alguns tumores vão se acumulando ao longo do tempo essas alterações genéticas. Isso geralmente está relacionado ao comportamento desse tumor. Doutor, o diagnóstico precoce é fundamental? O diagnóstico precoce é fundamental. Na verdade, a curabilidade do câncer está ligada diretamente a quanto mais precocemente se faz o diagnóstico. Isso vale para todos os tipos de tumor, né? Se você consegue antecipar o diagnóstico, seja por estratégias de rastreamento, de exames precoces, você com certeza consegue ter mais pacientes passíveis de cirurgia ou de outras técnicas de tratamento definitivo, e com isso você aumenta a curabilidade. Nós temos aqui os cânceres tipos mais conhecidos, o câncer de mama e o câncer de próstata. Como o senhor define esses dois segmentos da doença aí? Na verdade, o câncer de mama, na verdade, é um problema global, né? E a incidência vem aumentando, e sobretudo em mulheres jovens, e é um tipo de câncer para o qual o diagnóstico precoce é fundamental, as estratégias de rastreamento são fundamentais. Aí você consegue realmente antecipar o diagnóstico e aumentar o número de mulheres curadas. No caso do câncer de próstata, a mesma coisa, né? É uma doença que, à medida que a população vai envelhecendo, a população masculina, claro, isso você vai aumentando o número de casos, mas você consegue muitas vezes também antecipar o diagnóstico através de estratégias, né, de PSA ou de toque retal, estratégias que os urologistas geralmente conduzem muito bem. A incidência do câncer vem aumentando no mundo inteiro. A alimentação é uma questão também, a questão do agrotóxico, de várias variações da alimentação, é um problema sério que pode gerar o câncer? Sim, a incidência vem aumentando globalmente, e o que a gente acredita, na verdade, é óbvio, é o envelhecimento da população, mas com certeza exposição a fatores ambientais, e nesse sentido a alimentação é um deles, né? A alimentação com excesso de conservantes, excesso de gordura, estão relacionadas ao surgimento de alguns tipos de câncer. Então, o que a gente pode falar em contraponto é que quanto mais saudável for a vida, né, do indivíduo, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista de evitar a obesidade, que são fatores exógenos, né, fatores ambientais, você com certeza diminui a incidência de câncer. Doutor, o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Vários casos têm cura, vários tratamentos, não é isso? Exatamente. Eu acho que esse é talvez o grande avanço das últimas décadas, principalmente da última década, é a gente ter dados que sustentam a afirmação, né, de que você, mesmo tendo câncer, mesmo tendo o diagnóstico de uma fase avançada, que a doença talvez não seja mais passível de cirurgia, você consegue controlar a doença, muitos tipos de câncer, com ótima qualidade de vida dos pacientes. E essa evolução, ela é contínua. Hoje você vê pacientes, mesmo com diagnóstico de doenças avançadas, vivendo anos com uma qualidade de vida praticamente normal. A gente sabe do avanço da medicina. O senhor acredita que no futuro o câncer vai ter cura absoluta? Nos próximos anos, 10, 20, 50 anos, o senhor acredita nisso? Eu acho que a gente vai ter que dividir em diferentes tipos de tumor, tá? Eu acho que muitos pacientes com câncer de tumores avançados passaram a ter cura, sim, nas próximas décadas, mas o que realmente está mais palpável para nós no sentido de viabilidade é você poder cronificar a doença, ou seja,
pacientes com tumores avançados, com as novas estratégias de tratamento, você poder controlar aquela doença por anos e, eventualmente, considerar isso como cura. Eu acho que essa talvez seja a grande mudança de paradigma que se já vê em alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de pulmão, né? Uma doença que antes dificilmente o paciente sobrevivia muito tempo, e hoje tem pacientes com doença avançada vivendo anos, né, e podendo continuar sua vida familiar, sua vida profissional. Pílulas inteligentes tem no mercado, né? Por exemplo, o tratamento de câncer em muitos casos são agressivos, perde o cabelo, depois retorna a quimioterapia, radioterapia. Pílulas inteligentes já está no mercado para alguns casos de paciente com câncer não perder o cabelo? Existem. Na verdade, a gente tem hoje uma das principais modalidades de tratamento oncológico é a chamada terapia personalizada, né? Que são esses remédios ditos inteligentes. Por que que a gente usa essa denominação? Porque são medicamentos desenvolvidos para bloquear mutações ou alterações genéticas específicas da célula do câncer. Então, a célula do câncer tem uma alteração genética, depende daquela alteração para se proliferar, para crescer. Se você usa um medicamento inteligente que bloqueia aquela mutação, você regride a característica ou regride o tumor. E por serem muito direcionados, alguns desses tratamentos realmente têm uma toxicidade muito baixa, né? Alguns deles, na verdade, praticamente não têm efeito colateral. O tipo de câncer de pulmão, de câncer, na verdade, que você vê mais desse avanço que você está falando das terapias inteligentes, nesse momento, é o câncer de pulmão, onde você tem várias alterações para as quais existem medicamentos bem específicos. Doutor, o senhor é um médico oncologista, com certeza várias vezes o senhor passou um diagnóstico de um paciente que está com câncer, um tumor. O que é que o senhor diria para o paciente que vai receber um diagnóstico de câncer, que é um momento difícil, dramático às vezes na vida da pessoa, né, daquele paciente? Eu diria que, na verdade, a gente está avançando muito na medicina, já avançamos nas últimas décadas, estamos avançando continuamente, e que hoje existem terapias eficazes para praticamente todos os tipos de tumor. E que, como a gente conversou, o diagnóstico oncológico não é uma sentença de morte, assim, um começo de uma nova etapa na vida daquele paciente, e que ele tendo uma boa assistência médica, um bom suporte familiar, ele vai poder superar aquilo e continuar a sua vida. Muito obrigado, Dr. Carlos Gil Ferreira, médico oncologista, que falou com a gente aqui no Jornal da TV Noroeste em João Pessoa, Minas Gerais. Ele falou direto do Rio de Janeiro. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Obrigado. Obrigado pelo convite.